Oi, Karine. Só tem você. Voltei, estavam me ligando. Tá legal o áudio? Só tem você. Acho que eu vou dar aula particular pra você. Ai, ai, ai. Vou esperar um pouquinho, se não aparecer mais ninguém. Ah, o Gustavo aí. Só tem dois agora, a Karine e o Gustavo. Tá dando pra me ouvir bem? Opa, chegou o Paulo. Tá chegando, o pessoal tá chegando. E aí, galera, boa noite. Tudo bem? Fala, Paulo, tudo bem? Acho que o Paulo tá com tão sem nada pra fazer em casa que tá aproveitando pra ter aula de história a mais, né? Porque assim, já cansou de dar aula de manhã e assiste também à noite. Não é isso, Paulo? Deixa eu. Me dá um minutinho que eu já vou começar já. Deixa eu só ver um negócio aqui. Ah, tá bom, isso aí, muito bem. Beleza, vamos aqui, deixa eu ver aqui. Tá, tirar aqui e vamos lá. Fala, Carla, tudo bem? Então vamos lá. É, Vamos começar o papo de hoje. Eu trouxe pra gente aí hoje a gente conversar um pouquinho sobre a. Fala, Carlos. A gente conversar sobre a reforma protestante. Assunto de vestibular, assunto. Eu não vou dizer que ele é aquele classicão do vestibular, né? Porque quando a gente fala de classicão do vestibular, né? Aqueles assuntos que caem todo ano, né? A gente fala assim, tipo, de Era Vargas, de ditadura militar, de Segunda Guerra Mundial. Fala, Yuri! Chegou! A gente fala de. Enfim, tem vários assuntos aí classicões. A reforma protestante, ela não é um classicão, mas ela é um clássico. Ela é um assunto ali que, se não cai todo ano, né? Oi, Carolina, tudo bem? Não cai todo ano, mas cai com uma certa frequência, né? Inclusive, não sei se foi ano passado ou retrasado, porque aí as coisas embaralham aqui na minha cabeça, mas teve questão de reforma protestante no vestibular da UERJ, discursiva. Bem interessante, por sinal. E eu acho muito legal a reforma protestante, porque, eu falo isso de quase todos os assuntos de história, né? Mas eu acho legal porque ele tem uma ligação forte com a história do Brasil, por incrível que pareça. Né? E eu tento sempre mostrar para os alunos que, apesar da gente estar no Brasil, e a história do Brasil, logicamente, é muito importante para a gente estudar. Oi, Vivi, tudo bem? Boa noite.
a história do Brasil é muito importante, né? É a nossa base, mas a gente tem que entender a história do Brasil dentro de um contexto internacional. O Brasil, ele não está isolado. Apesar da gente, às vezes, estudar separadamente, porque fica mais fácil em relação a estudo, mas o Brasil está incluído nesse contexto internacional, né? Então a gente estuda muita coisa de Europa, e é importante a gente estudar muita coisa de Europa, porque na verdade o Brasil é resultado de um projeto europeu, e eu estou repetindo isso nas últimas aulas direto, né? Oi, Vitória, tudo bem? E eu estou repetindo isso direto, né? Que o Brasil é um projeto europeu. Então o Brasil bebe muito na história europeia. E a gente precisa entender isso. E a gente vai entender onde é que a reforma protestante casa com o Brasil, e casa em dois momentos. No momento lá, histórico, do século XVI, que é o que a gente vai falar hoje, e hoje também, né? Fala, Ana, tudo bem? Né? E tem uma questão do Brasil presente hoje, a questão da reforma protestante, né? Aí. Lembrando que o ensino mais aprofundado era feito na Europa, exatamente. Não vou nem chegar nesse ponto, Carlos. Posso chegar nesse ponto também, você me lembra mais lá na frente da aula. Mas vamos lá. Bom, a reforma protestante, ela... Vou dar um resumão e depois eu entro na história, né? Vou dar um quadro geral. Bom, a reforma protestante ela acontece no século XVI, na Europa principalmente, né? Vai se espalhar depois pelo mundo, logicamente, mas acontece na Europa. É um movimento tipicamente da Idade Moderna, né? E aí eu já falei isso logo que a gente começou a quarentena. Começamos essas aulas ao vivo, né? Eu falei, né? O bicho pega, principalmente para os concursos, para as provas e etc. O bicho pega ali, Idade Moderna para cá, né? Da Idade Moderna para cá. E a Reforma Protestante, ela é um marco, né? Ela é um acontecimento. Não é bem um acontecimento, porque é um processo, mas é um processo típico da modernidade, né? Assim, você vê muito da modernidade ali na Reforma Protestante. E a Reforma Protestante nada mais é do que o resultado de uma crise interna da Igreja Católica. Então, assim, até o século XV, ser cristão era ser católico. Você não tinha outras vertentes. Isso, claro... Fala, Flávio, boa noite. Isso, claro, eu estou falando de Europa Ocidental, porque você tem, só para relembrar, não é o assunto de hoje, mas você tem no auge da Idade Média, no século X ou XI, ou se alguém tiver aí a data pode me mandar, mas acho que é século XI. No século XI você tem o cisma da Igreja, né? Que aí você tem a separação do catolicismo, da Igreja Católica, com a Igreja Ortodoxa, que é a igreja cristã mais comum lá no leste europeu, lá na Rússia, na Grécia, por ali. Mas não é disso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar hoje de uma crise da Igreja Católica, quer dizer, Europa Ocidental. E eu posso pensar como Europa Ocidental, aquela Europa mais famosa. Então eu estou falando de Inglaterra, estou falando de Portugal, Espanha, França, Itália, que não é Itália ainda, Alemanha, que na verdade não é Alemanha ainda, na verdade ainda é o Sacro Império Romano Germânico, e alguns outros países menores ali, a Suíça, a Bélgica, a Holanda, enfim, tá por ali, naquele contexto ali. Então, ser cristão até o século XV, até o início do século XVI, nessa Europa Ocidental, era ser católico. Você não tinha, né, outra vertente de cristianismo. Mas o cristianismo já vivia, né, o catolicismo ele já vivia uma crise interna. Você já tinha, desde a baixa Idade Média, desde lá do século XIII, mais ou menos, para cá, você já tinha vertentes dentro da igreja criticando algumas coisas dentro da igreja. Então a igreja, ela era dominante, ela era a instituição mais poderosa da Idade Média, ela detinha o monopólio do conhecimento, mas ela tinha dentro dela uma crise, ela tinha ali uma coisa que estava sendo fomentada, que não era novidade. Na verdade, a gente fala de reforma protestante a partir do século XVI, porque a gente começa com Lutero. Mas, na verdade, existiram reformadores
né, padres católicos protestantes, vamos dizer assim, muito antes de Lutero. Existiram vários, só que eles foram abafados pela igreja, né, não conseguiram concluir os seus projetos, enfim, ficou ali pelo caminho. Mas você tinha essa discussão dentro da igreja e isso é importante pontuar. Não foi uma coisa que surgiu do nada, né? E, na verdade, o que era essa crise interna? Era uma crise de valores, né? A igreja cristã, a igreja católica, ela, como eu falei, ela detinha muito poder político, muito poder econômico, ela possuía muitas terras. Vamos lá, vamos ler aqui. Necessário pontuar a existência de várias correntes alternativas ao dogma católico, muitas das quais foram consideradas heréticas, exatamente. Seus seguidores foram perseguidos, excomungados e mortos, exatamente. Então, na verdade, você tem essa crise interna da Igreja Católica, ela vem ao longo da Idade Média, né? Como o Gustavo acabou de pontuar aí muito bem. Na verdade, eu vou fazer um ponto aqui que é legal, que na verdade é para a gente entender a Igreja Católica hoje. Não precisa nem ir para o passado. Até porque eu acho que o dever da história é nos facilitar o entendimento do presente, do hoje, né? A Igreja Católica não é algo homogêneo. Nunca foi. Né? Nunca foi homogêneo. Sempre foi uma série de vertentes, uma série de correntes, uma série de grupos políticos internos dentro dessa igreja católica. Eu estou insistindo em falar igreja cristã, mas eu quero me referir à católica especificamente, né? Que sempre brigaram por poder, por pontos de vista, por interpretação da Bíblia, né? E como o Gustavo falou, aqueles que eram vencidos eram muitas vezes excomungados, mortos, perseguidos, e enfim, os concílios estão aí para mostrar isso, mas aí é um papo de Idade Média, mas é importante pontuar isso. E você tem uma crise de valores, já para o finalzinho da Idade Média, entrando na Idade Moderna. A crise forte dentro da Igreja Católica são valores, porque ela prega algo, em termos de moralidade, de valores, mas no seu interior ela vive algo diferente, né? Então você tem um luxo, você tem um alto clero vivendo no mais alto luxo, você tem uma série de práticas que muitas pessoas viam e que teoricamente eram condenadas pela igreja. Nós temos, por exemplo, a história de Papa, que teve filhos, que tinha mulher, né? Isso aconteceu. A famosa venda de indulgências, né? Que era a venda do perdão. Então você tinha essa questão comercial, né? Da fé, essa comercialização da fé, a comercialização das relíquias sagradas, né? É interessante essa coisa das relíquias sagradas, porque uma das relíquias que existiu, foram várias, né? Existiram várias, mas uma das relíquias que existiu seria um pedaço de madeira, que seria supostamente um pedaço da cruz, onde Jesus foi crucificado. Acho eu que se juntar todos os pedacinhos de madeira, a cruz vai chegar a ter, sei lá, 30 quilômetros, né? Porque era assim, era madeira, né? Meu Deus do céu, pô, que cruz grande é essa que Jesus carregou. Mas enfim, nós temos inclusive um nome que é importante dentro da Igreja Católica e que é anterior ao movimento protestante, mas que participa dessa questão filosófica de moralidade. Fala, Felipe! E tal da igreja, que é o Erasmo de Roterdã, né? Erasmo de Roterdã eu não vou entrar aqui como é que se diz? Não vou me aprofundar aqui nele, porque não é o nosso foco de hoje, eu só tenho 1 hora, né? Tudo bem, Felipe? Tudo bem comigo. Espero que com você também. Mas você tem. Então você tem algumas figuras, né? Tem outras figuras, inclusive, que eu podia ficar citando aqui. Mas vamos a Lutero, que é onde começa a nossa história aí da Reforma Protestante. Relembrando, né? Você já tem essa crise interna, não digo crise, mas você já tem esse conflito interno dentro da igreja há muito tempo, não é uma novidade. E aí, antes de entrar nos detalhes de Lutero, até porque assim, na verdade eu não vou entrar em muitos detalhes, não vou me aprofundar muito na história de cada um deles, porque não dá tempo, né? Minha questão é tempo aqui hoje.
Mas o Lutero, ele é um padre católico, né? E ele vai ser líder de um movimento que vai romper com essa igreja católica. E aí a gente pode perguntar assim, mas pô, Bruno, se esse conflito interno com a igreja católica, ela já vem da Idade Média, por que ela só foi acontecer assim, né? Só foi acontecer de fato, né? Ter a rixa e tal, enfim, no século XVI com Lutero? E aí a resposta que eu posso dar é a junção de fatores, né? Porque a crítica às práticas da Igreja Católica, elas já existiam, elas já estavam presentes. Vários padres já reclamavam e já denunciavam essas questões. Mas a Idade Moderna, as mudanças que aconteceram na Europa a partir da crise do feudalismo... Fala, Gabriel! A partir da crise do feudalismo, a partir do século XIV, da crise do século XIV, passando pelo século XV, aí eu estou falando aí de quase 200 anos antes, né? Fala, Maiara! Estou falando de quase 200 anos antes de Lutero. Então, essas mudanças são aos poucos, se a gente pensar 200 anos, é um tempo considerável, né? Você vai transformando essa sociedade e características sociais, econômicas e políticas, boa noite, vão se juntar a esse conflito interno da igreja que já existia para poder isso acontecer de fato, né? Então a reforma protestante ela acontece com Lutero a partir do século XVI por causa da junção de fatores, de algo que já existia antes e por causa das novidades que aparecem naquela época. Então junta a fome com a vontade de comer. Vamos dizer assim, né? Resumindo assim, tá? Bom, então Lutero criticava isso, né? Ele criticava essa hipocrisia. Sim, com a impressão do erro. Eu vou falar da prensa, calma, eu vou falar da prensa, vou falar. Isso aí, né? Porque como você falou, né? O barateamento da impressão de livros fica, por causa da invenção, né? da prensa, vai facilitar aí o trabalho do Lutero. E que tem a ver com toda essa modernidade aí que eu estava citando, né? Lutero vai criticar essa hipocrisia do celibato, porque vende-se a ideia do celibato, mas existiam padres com mulheres, inclusive com filhos. Então, uma hipocrisia, segundo Lutero. Como eu já falei, ele vai criticar muito a venda de indulgências, quer dizer, a venda do perdão. E isso era um problemão, porque o cara que era nobre, rico, ele tinha condições de comprar o lugarzinho dele no céu, e o pobre não tinha, né? Então você tinha esse conflito, inclusive social, rondando a igreja. O comércio de cargos dentro da igreja também vai ser criticado por Lutero, né? O nobre, às vezes o filho, né, do nobre, um filho de um burguês, o cara que era rico, ele comprava o lugar do filho dele para estudar, para se tornar um bispo, um arcebispo, etc., dentro da igreja. Quantas vezes pessoas pobres que eram tão ou mais dedicadas ao catolicismo não tinham essas oportunidades, né? E como eu já falei, a vida de luxo do alto clero e a venda das relíquias sagradas, né? A cruz lá de 30 quilômetros. Enfim, coisas que são novidades, né? Eu tenho um novo pensamento comercial. A Igreja Católica, ela condenava a prática do lucro. Fala, Emanuel! Ela praticava a prática do lucro e condenava a prática da usura. Resumindo, assim, simplificando, usura é a prática de emprestar dinheiro a juros, vender dinheiro, né? Resumindo a história. Então, por exemplo, o que os bancos fazem, né? Então a igreja ela criticava essas duas práticas que na modernidade vão se difundir muito, porque a burguesia está crescendo, essa burguesia está enriquecendo, e aí vamos lembrar das últimas aulas, essa burguesia está apoiando os reis
a unificarem, né, os seus estados nacionais, estão patrocinando as grandes navegações e por aí vai. Né? Então, assim, os bancos estão surgindo, né? Então, assim, a prática do lucro, a ideia de lucro e a prática da usura é algo que está se tornando normal, e você tem uma igreja católica condenando essas práticas, né? Você tem também uma questão de poder político. Poder político porque o poder dos reis está crescendo. A unificação dos estados nacionais, exércitos nacionais. Quer dizer, então você tem essa figura desse rei, não só do rei, mas dessa burocracia estatal, batendo de frente com uma igreja que era a instituição mais poderosa de 2 séculos antes. Então, essa igreja está perdendo terreno, né? Esses novos estados nacionais estão querendo ocupar um espaço que era, politicamente falando, da igreja, né? Então, a gente tem essa questão aí, né? E a gente tem também, como eu falei muito na última aula, não última da última semana, de 2 semanas atrás, quando eu falei de renascimento cultural, a gente tem a questão do humanismo e do antropocentrismo, a ideia do ser humano no centro, do ser humano racional, do ser humano agente criador e agente transformador daquela realidade. Isso tudo está no caldeirão, né? E como é que eu vou difundir essas ideias? Eu falei há 15 dias atrás, como é que eu difundo essas ideias? Através dos livros, né? Chegando aí no ponto que o Gustavo falou, a questão da impressão dos livros. Eu tenho, vamos lembrar, a gente vê muito isso em filme, né? Tem um filme maravilhoso, eu adoro esse filme, e eu passo todo ano para os meus alunos verem esse filme quando eu estou dando aula de filosofia, e eu falo de filosofia medieval, né? Filosofia cristã, que é O Nome da Rosa. O Nome da Rosa é um filme maravilhoso para entender exatamente esse controle, esse monopólio do conhecimento na mão da igreja, né, daquilo que era permitido ser conhecido e aquilo que era proibido. É maravilhoso. Não vou falar muito do filme, até para não dar spoiler. Mas no filme Nome da Rosa, e em outros filmes da época, né, medievais e tal, você percebe muito isso, essa coisa dos livros. Você tinha os copistas, né? Os padres copistas, porque os livros eles eram à mão, eles eram feitos cópias à mão e tal. E a partir que você melhora essa forma, né, de impressão de livros, você passa a disseminar um conhecimento na Europa que você não tinha antes, com mais rapidez, em outras línguas, inclusive, etc. E Lutero vai utilizar bem isso. E eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Apesar... só um ponto que eu ia dar, né, que eu vi aqui na cabeça. Apesar de eu ainda ter uma maioria europeia analfabeta. Ok, então, povão é analfabeto. Mas eu começo a ter nobreza, boa parte da burguesia, o próprio clero de uma forma geral. Enfim, eu começo a ter mais pessoas, mais camadas sociais se alfabetizando, e isso vai ser também muito importante para o protestantismo, né, para o movimento de reforma protestante. Bom, e aí eu tenho o ano de 1517, quando Martinho Lutero, padre católico, revoltado, né, com essas práticas da igreja, vai lançar as 95 teses e vai pregar as 95 teses na porta de algumas igrejas lá do Sacro Império Romano Germânico, que é a atual Alemanha, mais ou menos. Logicamente, não vou aqui ficar falando das 95 teses, eu vou fazer um resumo, porque o tempo voa aqui no Instagram, né? Mas, basicamente, resumindo, né, ele vai criticar alguns pontos com mais ênfase do que outros, né? Um ponto que ele vai criticar muito é, primeiro, deixa eu ler, porque eu me enrolo lendo isso, tá? Infalibilidade do Papa, quer dizer, do Papa ser infalível, ser aquela, né, imexível, né? Enfim, o Deus encarnado na Terra, quase.
Ele vai criticar também a mercantilização da fé. Quer dizer, tudo isso ligado à questão do comércio, a questão da venda das indulgências, a venda dos objetos sagrados, das relíquias sagradas, da vida de luxo e etc. Tudo isso ele vai criticar muito e ele vai defender um ponto de vista muito forte. Ele vai dizer que não bastam para ser salvo, né, para chegar à salvação, enfim, para ir para o céu em vez de ir para o inferno, não bastam as boas ações. Você precisa ter fé, e uma fé verdadeira. Então, Lutero vai defender o ponto de vista que a salvação vem pela fé. Claro que as boas ações são importantes, mas a fé é mais importante, né? Bom, logicamente Lutero vai comprar aí uma briga, né? Vai comprar um conflito, primeiramente, com o Papa, com a própria igreja, né? O Papa da época, o Papa Leão, cadê o nome dele? Leão X, né? O Leão décimo, acho que fala décimo, né? O Leão X, não, Leão X, pode ser Leão X, né? Pode ser, porque se for 11 eu falo 11, né? Então pode ser 10. Então o Leão X, o Papa Leão X vai excomungar Lutero e vai começar uma briga. O imperador do Sacro Império Romano Germano, Carlos V, ou Carlos V, como a gente queira falar, ele vai se aliar ao Papa contra Lutero. Mas aí tem um detalhe importante que a história precisa ser conhecida para a gente entender esse processo. O Sacro Império Romano Germânico, ele na verdade era uma reunião de principados. Você tinha príncipes, quer dizer, nobres muito importantes em várias regiões, né? Inclusive dá para ver o mapinha fácil na internet, para pesquisar lá um mapa do Império, do Sacro Império Romano Germânico. E esses... então obrigado, Gustavo. Eu estava na dúvida mesmo. Então é décimo. Então o Leão X e o Carlos V. E a partir do 11 já é 11 mesmo. Obrigado. O Carlos V vai, que é o imperador do Sacro Império Romano Germânico, ele vai apoiar o Papa, né, católico. Só que, na verdade, você tinha aí uma disputa dessa nobreza no Sacro Império Romano Germânico com o poder do Carlos V. Então, você tinha, na verdade, uma nobreza que não tinha o interesse de abrir mão do seu poder político sobre as suas regiões para Carlos V. O que vai gerar um conflito entre esse imperador e esses príncipes locais. E esses príncipes locais, vendo nessa briga uma oportunidade não só de abraçar novos conceitos cristãos, principalmente ligados com as suas burguesias locais, principalmente no norte do Sacro Império Romano Germânico, e isso é um fator importante para daqui a algumas semanas, quem estiver acompanhando aí minhas aulas aí direto, quando a gente falar de unificação alemã lá no século XIX, isso tem um pouco a ver, né? Essa galera mais ao norte da Alemanha, você tem uma burguesia lá muito forte. Essa burguesia ela vai, logicamente, ao longo dos séculos evoluir para ser uma burguesia industrial, que vai influenciar na unificação alemã. Mas aí tem muita água para rolar aí nesse rio aí ainda. Mas é só legal ter esse ponto, porque as coisas nunca surgem do nada, né? E aí você vai ter uma briga, você vai ter uma verdadeira guerra civil dentro do Sacro Império Romano Germânico, onde você vai ter o Império ao lado do Papa e da Igreja Católica contra Lutero, que recebe o apoio da nobreza desses príncipes locais. Bom, Lutero vai se esconder, vai ser recebido para viver dentro de um castelo, enfim, tem a historinha aí da vida do Lutero, que não é o meu foco aqui, né? E em 1530, o Lutero vai finalmente lançar, né, a igreja oficial, né, o luteranismo, a igreja luterana, que basicamente tinha alguns pontos, né? Como eu já falei, a salvação pela fé, então a fé sendo o ponto mais importante, a livre interpretação... me enrolei aqui.
a livre interpretação da Bíblia. E aí esse ponto é muito importante, porque era um ponto que batia muito de frente com a Igreja Católica, porque a Igreja Católica mantinha as traduções da Bíblia em latim, que já era uma língua morta nesse momento, né? E como as pessoas não sabiam latim, elas dependiam da interpretação da igreja, da interpretação dos padres. Então existia uma dependência do cristão católico com o padre para poder conhecer esses textos bíblicos. Agora, com essa defesa de Lutero, o que ele vai fazer? Ele vai traduzir a Bíblia para as línguas nacionais, no caso dele, para o alemão. Depois essa Bíblia vai ser traduzida para outras línguas. Mas a primeira tradução da Bíblia, sem ser para o latim, né, fora do latim, vai ser para o alemão. E isso vai ser muito importante, porque ele vai defender isso, que o fiel ele pode e deve ter acesso ao texto bíblico e estudar e ter a sua interpretação do texto bíblico, né? Ele vai acabar com o culto aos santos, né? O fim do culto aos santos e o fim do celibato, tá? Então, essa coisa do padre, né? Ou do líder religioso precisar não ter mulher, não ter filhos e etc., ele também vai acabar com isso no luteranismo. E aí, a gente tem a Guerra Civil, como eu já citei. Tudo bem. Tudo bem, Ana, sem problema. Você vai ter uma guerra civil no Sacro Império Romano Germânico, desse governo imperial com apoio da Igreja Católica contra essa nobreza dos príncipes locais apoiando o luteranismo. E essa guerra vai durar muitos anos, só vai acabar em 1555 com a Paz de Augsburgo. Augsburgo, acho que é isso mesmo, acho que é assim que fala. Em 1555, que garantia o poder local dos príncipes e a liberdade de escolha religiosa. O legal aqui é que a liberdade ela só ia até a página 2, tá? Tem uma curiosidade sobre a Paz de Augsburgo, que era o seguinte: os príncipes locais puderam escolher, porque antes eles eram obrigados a serem católicos, né? Você tinha essa coisa da religião oficial, e eles passam a poder escolher. Muitos se tornaram luteranos, né, e tal, mas, como eu falei, a liberdade só ia até a página 2, porque a população do principado precisava seguir a religião escolhida pelo príncipe, tá? Então, se eu tivesse, por exemplo, se eu fosse católico dentro de um principado onde o príncipe se tornou luterano, eu tinha que passar a seguir a igreja luterana, ou eu ia me mudar para um outro lugar que fosse católico. Então, a liberdade só ia até a página 2, tá, gente? Não era liberdade, assim, muito livre, não, tá? Era uma liberdade mais ou menos. Muito bem, Lutero. Lutero foi o primeiro, vamos dizer assim, foi o grande precursor que vai ditar essas bases da Reforma Protestante ali no Sacro Império Romano Germânico, que é a atual Alemanha. E como toda e qualquer ideia, essa ideia vai se espalhar, né? E eu sempre falo isso em história, as coisas elas não ficam restritas, né? Você não tem paredes ali para essas ideias. As ideias vão se espalhar, principalmente num primeiro momento para a Europa e depois, logicamente, para fora da Europa. E aí eu tenho um primeiro movimento pós-Lutero. Eu esqueci de anotar o nome do primeiro cara, vocês me desculpem, porque ele não é o mais famoso. E você tem um discípulo desse cara, que agora, desculpem, eu esqueci de anotar o nome, que ele leva as ideias de Lutero para fora do Sacro Império Romano Germânico, e aí ele morre, e o discípulo dele, que é João Calvino, vai seguir com essa ideia, vai seguir levando esses ideais para a Suíça. Deixa eu ler a curiosidade do Gustavo. O celibato obrigatório dos sacerdotes católicos foi decidido nos concílios de Latrão, ocorridos ao longo do século XII, exatamente, século XII, de 1101 a 1200. Antes disso, os padres podiam casar. Exatamente. E, inclusive, assim, eu não sei se isso é documentado, o que eu vou falar agora, tá? Mas
muito provavelmente, e aí eu estou dizendo muito provavelmente, não estou dando certeza absoluta, porque eu não sei se isso está documentado, não me lembro, mas muito provavelmente um dos motivos do celibato foi um motivo econômico, por conta do feudalismo, né? Porque, como eu falei, a igreja era proprietária de terras e você ter padres, e século XII é auge, né? Entre os séculos 8 a 12, 13, ali é o auge, né? do feudalismo. Você ter padres que tenham filhos, por exemplo, isso gerou problemas, né? De herdeiro daquela terra, né? E então um dos motivos, claro que existem motivos religiosos, etc, 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 mas assim, um dos motivos é econômico, que é para exatamente evitar esse problema dos herdeiros daquela terra, que na verdade pertencia à igreja, mas que o filho do padre, que era casado e tinha filhos, pode dizer que ele tem direito, enfim, né? E ter toda essa questão aí sobre a terra. Então, é uma forma da terra se manter na mão da igreja, né? Não sei se tem mais alguém escrevendo aí sobre isso. Eu vou continuar falando de Calvino. Se qualquer coisa, Flávio já botou aí, o nome do cara é Sêneca, né? Fala, George. Boa noite. Então, Calvino, né? Como eu estava falando, João Calvino vai levar essas ideias da Reforma Protestante para a Suíça, né? E ele vai modificar um pouco isso, vai trazer alguns novos entendimentos, novas interpretações do texto bíblico. E Calvino é muito interessante. Engraçado que Lutero, ele é mais famoso por ter sido o primeiro, né? Sempre quando a gente fala de Reforma Protestante, a gente fala de Lutero e tal. Mas o Calvino é um cara que... O calvinismo, né? Não o Calvino em si, mas o calvinismo... Ele é uma doutrina que, primeiro, já foi muito estudada, né? Nós temos um estudo profundo do sociólogo Max Weber sobre a ética protestante, que é muito baseada no calvinismo. E eu acho muito interessante. Eu acho realmente uma doutrina muito interessante, né? Assim, muito, muito, muito importante da gente estudar. Basicamente, o primeiro ponto da doutrina calvinista é o princípio da predestinação. O que significa isso? Que nós, humaninhos, já nascemos predestinados à salvação ou não. Quer dizer, nós já somos escolhidos antecipadamente por Deus se nós vamos para o céu ou para o inferno. Não há nada que eu possa fazer, entre aspas, daqui a pouco eu vou explicar melhor, mas assim, não há nada que eu possa fazer para mudar isso. Só que eu não sei. Aí é que está a questão. Eu não sei se eu sou um escolhido ou não, porque não vem impresso na minha testa, né? Então, o calvinismo prega que você tem que ter uma vida de aceitação e ser temente a Deus. Então, aceitar a vida que você tem, aceitar o seu destino, seja ele qual for, porque ele foi, né, é Deus, e temer a Deus porque é isso, está na mão de Deus essa escolha de você ser aceito ou não. Então, você ter, né, essa vida de aceitação e de temência a Deus. Apesar disso, como você não sabe se você é escolhido ou não, você deveria ter uma vida com uma regra, né, de valores morais muito rígida. Então o calvinismo pregava que você deveria ter uma vida de família, de constituição familiar, né, se casar, ter filhos, uma vida longe dos vícios e do luxo, e um ponto mais importante da doutrina calvinista, uma vida de trabalho. Muito trabalho. Então, repetindo, uma vida de família, esposa ou marido, filhos, etc., netos e blá blá blá, longe dos vícios, longe do luxo, ter uma vida simples e muito trabalho. Por que muito trabalho? Porque o calvinista ele acreditava no seguinte, que a sua predestinação
né, você ser escolhido ou não por Deus, aparecia durante a sua vida. E aparecia de que forma? Através de um sucesso pessoal. Então, através do seu trabalho, com o resultado do seu trabalho, quer dizer, se você trabalha muito e você tem sucesso nesse trabalho, você consegue acumular riquezas, e não é luxo, é riquezas, isso mostraria para você de que você é um predestinado, você é um escolhido por Deus. Por isso a sua vida dá certo. Beleza? Gente, isso é maravilhoso. Isso é uma ideologia maravilhosa para uma nova classe social que está despontando na Europa nesse momento, que é antiga, né, mas que está despontando agora, nos últimos séculos, a partir da crise do século XIV para cá, que é a burguesia. O calvinismo é uma ideologia religiosa altamente burguesa. E a burguesia vai abraçar o calvinismo com força. A nobreza de alguns lugares, mas principalmente a burguesia. E, inclusive, você tem George, até hoje os políticos apoiados por alguns religiosos exploram essa teoria, né, Bruno? Sim e não, né? Porque eu acho assim, você tem no Brasil, vamos pensar em política brasileira, você tem no Brasil muito as famosas igrejas pentecostais, né? E que tem um pouco isso, né? Tem uma influência calvinista, mas tem um pouquinho de diferença, né? Até porque eles vivem no luxo, né? Então, assim, você tem uma questão de luxo aí, enfim, tem algumas outras características aí. Mas eu posso dizer que parcialmente, ok, existe uma influência. A influência, sem dúvida nenhuma, existe, tá? Apesar de não serem igrejas calvinistas. Já é um movimento um pouco depois, né? Que veio um pouco depois. Mas como eu estava falando, boa parte da burguesia inglesa e francesa, principalmente mais ao norte da França, vão abraçar o calvinismo. E alguns historiadores defendem a ideia de que essa religiosidade calvinista ela foi fundamental para esses dois países, principalmente a Inglaterra, mais do que a França, mas ambos os países, terem sido os pioneiros da Revolução Industrial. Porque exatamente uma burguesia que resolveu arregaçar as mangas, trabalhar duro, acumular capital e pensar dentro dessa lógica, né? Então isso fez com que esses países tivessem uma revolução industrial, como é que se diz? Primeiro, antes de alguns outros países. Por exemplo, Portugal e Espanha, que eram muito católicos, que são católicos até hoje, né? E que já tiveram uma revolução industrial tardia, já depois, né? Muito depois. Então tem alguns que defendem isso. E, só pontuando aqui, porque não vou me aprofundar aqui, mas também seria um dos motivos, e aí isso a gente encontra lá na Ética Protestante, do Max Weber, o calvinismo seria também fundamental para a construção da sociedade americana, da sociedade estadunidense, dessa ideia, né, do país mais liberal do mundo, capitalista, né, e etc. Eu não vou me aprofundar aqui agora, mas tem muito a ver com o calvinismo também, porque muitos calvinistas foram colonos ingleses na América do Norte, né? Beleza, aí a gente entra no anglicanismo. O anglicanismo é muito legal, gente. Quando eu dou aula de reforma protestante no 7º ano, eu começo a falar de Lutero e os alunos quase dormem. Eu começo a falar de Calvino, aí eles dormem de fato. Aí eu vou para o anglicanismo, aí eu falo assim, galera, olha só, presta atenção, porque essa história agora é fofoca. É fofoca de gente rica. Aí eles acordam na hora. Aí todo mundo presta atenção. Aí eu dou a prova, questão de anglicanismo, todo mundo acerta. Mas questão de Lutero e de Calvino, todo mundo erra porque ninguém prestou atenção. Mas o anglicanismo basicamente é isso. É uma grande fofoca familiar. É o anglicanismo, né? Nós tivemos lá na Inglaterra um rei chamado Henrique VIII. Henrique VIII, que era da dinastia dos Tudor, lá na Inglaterra. E ele era casado com uma rainha chamada Catarina de Aragão.
Catarina de Aragão, que era espanhola, bom, daqui a pouco eu falo um detalhe importante dela, mas enfim, Henrique VIII era casado com Catarina de Aragão. E Catarina de Aragão, como se fosse culpa dela, né, coitada, porque na verdade a gente sabe hoje em dia pela biologia que a culpa é do homem, mas enfim, para o conhecimento da época, Catarina não dava a Henrique VIII um herdeiro homem, né? E Henrique VIII queria muito ter um filho homem, queria ter um herdeiro homem, e Catarina não dava isso a ele. A culpa era dele, né? Mas enfim, a biologia nessa época não sabia disso ainda, né? Até que Henrique VIII resolve, ele tinha uma amante. Eu esqueci de novo, eu tô relapso hoje, mas eu esqueci de anotar o nome da amante do Henrique VIII, mas é Ana Bolena, não é isso? Confirmem aí pra mim, gente. Manda aí pra mim aí o nome da amante do Henrique VIII, que eu esqueci de anotar aqui. Que é importante pra nossa fofoca. Alguém aí sabe. Henrique VIII resolve então, já tinha uma amante, né? Resolve então, Ana Bolena, viu? Acertei. Minha cabeça não tá tão ruim, não. Se separar de Catarina de Aragão, né? Um divórcio. E pede autorização pro Papa pro divórcio. O Papa recusa. Por que o Papa recusa, gente? Não é porque o Papa era acima do bem e do mal, não, gente. O Papa estava envolvido na guerra civil lá no Sacro Império Romano Germânico e o imperador Carlos V era católico, apoiador da Igreja Católica, estava ali junto com a Igreja Católica lutando contra o luteranismo e etc. E Catarina de Aragão era tia de Carlos V. Então, autorizar o divórcio de Henrique VIII com Catarina de Aragão era muito ruim para a política da igreja. Ele tinha que apoiar, porque imagina, ele aceita e o Carlos V ia ficar a pau da vida, né? Então ele recusa o divórcio. Bom, Henrique VIII não se vê numa outra, ele vê ali uma oportunidade, né? Porque Henrique VIII já tinha um certo problema com a Igreja Católica, que era um problema político, né? Ele tinha ali uma questão política, ele tinha interesse de afastar a Igreja Católica da política inglesa e tinha interesse nas terras da Igreja. O que Henrique VIII faz? Rompe com a Igreja Católica, né? Ele vai romper. Sim, mas a Ana é que ele vai casar depois da Catarina de Aragão, não é isso? Então ele gostou da família Bolena, né? Ele comeu a Maria Bolena, depois comeu a Ana Bolena, ele gostava ali da família Bolena. Basicamente, o Gustavo tá aqui reforçando a fofoca familiar e da vida sexual de Henrique VIII. Enfim, ele vai romper com a Igreja Católica, vai em 1534 através dos atos de supremacia, né? E o pior é que os desenhos do Henrique VIII ele era horroroso, né? Mas enfim, aí era rei, né? Rei é rei. Quem é rei nunca perde a majestade. Bom, então ele vai romper com a Igreja Católica e vai criar a Igreja Anglicana. Igreja Anglicana que vai ter como líder religioso o próprio rei Henrique VIII, logicamente, né? E ele dá ali, ele mata 3 coelhos com uma cajadada só. Ele se separa, né, de Catarina para casar com Ana Bolena, ele toma as terras da igreja e ele afasta politicamente a igreja da política inglesa da época. Então, assim, ele mata 3 coelhos com uma cajadada só, né? E beleza. Num primeiro momento, ele vai agradar a população protestante que já existia na Inglaterra, mas com o tempo, essa galera, que eram os calvinistas, chamados na Inglaterra de puritanos, vão começar a ficar chateados, porque na verdade a igreja anglicana ela era uma mistura de igreja católica com calvinismo, mas muito mais católica. Todas as igrejas, todos os ritos, os dogmas, eram todos muito parecidos com a da Igreja Católica, inclusive a hierarquia da igreja. Era uma igreja muito complexa, complexa no sentido de complexidade mesmo, ela não era simples. E a Reforma Protestante, ela tem essa coisa da simplicidade, né? E é aí que os calvinistas, puritanos, vão começar a sair da Inglaterra em direção à América do Norte para colonizar a América do Norte, levando assim os ideais do calvinismo para o futuro Estados Unidos da América.
Outra curiosidade, vamos lá, mais fofoca de vida sexual. Catarina de Aragão era filha de Isabel de Castela e Fernando de Aragão, que se uniram, né? Aquela unificação lá na Espanha. Os reis católicos, financiadores de Cristóvão Colombo. Muito legal, isso não era uma curiosidade sexual. Eu errei. É mais interessante, né? Que financiaram exatamente Cristóvão Colombo, que vai vir a descobrir a América. Gente, pelas minhas contas, eu acho que eu tenho uns 5 minutos para falar rapidamente da Contra-Reforma. Contra-Reforma é a resposta da Igreja Católica. Né? A Igreja Católica começa a perder muitos fiéis. Ela vai perder, entre aspas, a Guerra Civil lá no Sacro Império Romano Germânico, vai perder na Inglaterra, vai perder na Suíça, vai, enfim, né? O protestantismo, tanto o luteranismo como o calvinismo, como o anglicanismo vão se espalhar. Depois outras novas doutrinas vão surgir, né? Com o tempo. Enfim, e a Contra-Reforma é uma resposta. A Igreja Católica precisava fazer algo para resolver ali aquela questão. E aí o Papa Paulo III, em 1545, vai convocar o Concílio de Trento. Concílio de Trento, que vai definir a estratégia da Igreja contra a reforma protestante. E a primeira coisa que a Igreja decide é reforçar os seus valores. Muito bem, Igreja. A Igreja estava sendo altamente criticada e ela resolve dizer, não, isso aqui está tudo certo sim. E vai ser assim, vai continuar assim. É isso que a Igreja faz. Claro, tem alguns detalhes aí que eu vou entrar agora, né? Bom, primeira coisa, a Igreja vai renascer com o Tribunal do Santo Ofício, que é a Inquisição, que já existia, mas estava meio em baixa já no século XVI, estava meio esquecido, e eles vão renascer o Tribunal do Santo Ofício, que inclusive vai ser muito usado aqui no Brasil. Tem um livro chamado, se não me engano, me corrijam se alguém souber aí, o Paulo deve saber o nome desse livro, se não me engano é o Brasil Holandês, o nome do livro, que tem várias passagens de Pernambuco, né, durante a invasão holandesa, e tem vários casos lá de tribunal da Inquisição contra colonos brasileiros, né, aqui no Brasil. A gente achando que não teve Inquisição aqui no Brasil, né? Me corrija só se eu tiver errado o nome do livro, mas eu acho que o nome do livro é esse, Brasil Holandês. Você vai ter sim uma mudança que é o fim das indulgências, né? O fim da venda do perdão, né? Do perdão mesmo, né? Enfim, para ir para o céu, isso vai acabar mesmo. Mas você vai ter a criação da Companhia de Jesus, que é os jesuítas, que é importantíssimo para a história do Brasil, gente. Olha o Brasil chegando aí no finalzinho da aula. Jesuítas, que vai ser a principal ordem religiosa para levar, né, essa nova palavra dos católicos para o mundo, e principalmente para a América, no primeiro momento, e para a Ásia. Por quê? Porque perdendo fiéis na Europa, a Igreja Católica precisava conquistar novos fiéis fora da Europa. E o foco vai ser o quê? América e Ásia, que eram onde estavam as principais colônias, principalmente espanholas e portuguesas, né? A Igreja também vai criar o Índex, que é uma lista de livros proibidos, então livros que eram proibidos pela Igreja Católica, e a criação dos seminários, que são instituições educacionais, né, para os jovens estudarem e terem uma formação mais completa lá dentro do catolicismo. Deixa eu ler aqui. Carlos botou crescer através do medo, quando eu estava falando da Inquisição, né? A questão de impor uma moralidade e valores aqui no Brasil, nesse Brasil colonial. E o Gustavo botou um dos produtos da Contra-Reforma, o Barroco, muito importante para a arte brasileira, exatamente. Tem o Barroco lá da Europa, né? E o Barroco depois vai vir aqui para o Brasil, onde nós temos um dos maiores expoentes, não o único, né? Mas um dos maiores expoentes do Barroco brasileiro, o Aleijadinho, né? Que também vem para reforçar esses valores católicos, né? E tal. Gente, Reforma Protestante o que é básico da Reforma. Eu podia ter me aprofundado muito mais, mas não dá tempo. Tá aí, mas eu queria terminar a aula com uma curiosidade. A curiosidade é o Papa Francisco.
Papa Francisco, por conta do nome que ele adotou, o primeiro a adotar o nome de Francisco como Papa, algumas pessoas confundem achando, até pelo modo de vida simples que ele leva, né, de não usar ouro, de não usar aqueles adornos vermelhos e tal, que ele seria franciscano. Ele não é, ele é jesuíta. Ele, na verdade, era o primeiro Papa jesuíta da história. E ele não foi escolhido só por ser progressista, ele foi escolhido por conta da rigidez de valores dos jesuítas. Os jesuítas são conhecidos por terem valores muito rígidos. E ele vai ser escolhido como Papa para tentar frear uma série de escândalos que existem, né, que estavam existindo, que existem até hoje dentro da Igreja Católica, principalmente ligados à corrupção, né, questão financeira, e principalmente a questão dos casos de pedofilia. Então você ter um jesuíta traz essa carga, né, de que o jesuíta é aquele cara que ele tem uma moral inabalável, tem valores muito fortes, né? Enfim, dentro da questão do cristianismo. Então, isso foi um dos motivos. Isso, infelizmente, mostra muito pouco, ou acho que nem mostra, naquele filme Dois Papas, que é maravilhoso o filme, mas acaba mostrando mais a diferença, né, de um papa e do outro. E aí mostra essa parte mais progressista do Papa Francisco e tal, mas tem também uma questão política interna da igreja por ele ser jesuíta. Gente, minutos finais, deixa eu dar alguns recados. Amanhã, 19 horas, um super